Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou Carlos Evangelista e estou começando mais um vídeo por aqui nesse canal. Hoje eu vou dar sequência nas nossas aulas da série Fortes antes dos 30. Como dominar a sua mente, seu corpo, o seu dinheiro e a sua fé antes que a vida te desmonte. Na última aula eu estava falando sobre o que não fazer nessa vida para que você não tenha uma crise aos 30 anos. E terminei a aula falando sobre namorar mais de 6 meses sem ter planos para se casar. Ou seja, você não pode fazer isso e eu vou te falar o porquê nessa aula. Além disso, nessa aula eu também vou falar para você sobre família, vou te mostrar como não deixar a sua família destruir o seu psicológico. E ainda nessa aula eu vou falar sobre dizer não. Vou te dizer por que você deve dizer não em várias situações diferentes da vida. E acho que é isso. Então vamos lá. Essa aula tá muito boa, eu tô muito animado. Então vamos falar sobre namorar. Agora que você já sabe um pouco sobre se conhecer, eu preciso dizer algo que é difícil de aceitar, mas eu espero que você aceite isso. Não namore por mais de 6 meses sem ter planos para se casar. Repete isso comigo, em voz alta. Eu não posso namorar sem ter um plano para me casar. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Uma coisa é interesse em se casar, outra coisa são planos. Namorar sem interesse de casar é um erro também. Mas o interesse em se casar vai surgir ou não durante o namoro. Namoro, ele é um processo seletivo, então vai com calma. Essa pessoa pode não passar no seu processo, ou você pode não passar no processo seletivo dessa pessoa. Eu já escrevi um livro sobre como manter um casamento até que a morte o separe. Talvez eu escreva um sobre namoro. Mas por enquanto foque nesse capítulo aqui. O mais importante é o seguinte: quando você tiver um interesse em se casar com essa pessoa, faça os planos. Se esse interesse não surgir, termine o namoro. Esse interesse deve surgir em 6 meses, no máximo 1 ano. Por que esse prazo? Porque nesse prazo a pessoa já se revelou quem ela é, pelo menos 80% dela. Os outros 20% você só vai conhecer durante o casamento. Além disso, eu vou deixar uma dica muito especial. Durante o namoro, é sua obrigação confrontar essa pessoa. É no namoro que você vai falar não, vai falar o que não gosta, vai falar o que não aceita, vai discordar dela, vai pedir para ela mudar algo. Da mesma forma, vai aceitar que ela faça isso com você. Porque esses confrontos no namoro vão dizer quem é essa pessoa no momento da raiva dela, na hora da tristeza, quando ela ouve um não. Isso vai fazer você analisar de forma racional se você quer ou não ficar com essa pessoa. O mais importante é, faça o abençoado plano para se casar. A partir do momento em que você chegar no namoro e responder a pergunta: eu quero me casar com essa pessoa? E a resposta for sim, faça planos. Não estou falando de planejar o casamento inteiro financeiramente. Eu estou falando de determinar prazos. Pedido, noivado, cerimônia. Coloque os prazos. O como vocês vão se casar é outra conversa. Mas determine os prazos. Nossa, nós vamos noivar em 6 meses, casar em 1 ano. Tenham essa conversa, sabe? Com 1 ano de namoro, isso já deveria ter sido conversado, se os dois já estiverem decididos. Então não enrolem. Por isso é importante ter autoconhecimento, para você saber o que quer e o que não quer. Por isso, esse é o segundo ponto. Porque o primeiro é obter autoconhecimento, que eu já disse lá o que você precisa fazer. Agora que a gente finalizou um dos pontos mais importantes do que não fazer antes dos 30, para que você não tenha uma crise, vamos para um outro ponto que eu acho muito importante também. Você não pode deixar a sua família destruir o seu psicológico. Meu caro ouvinte, como é difícil falar disso? Não é difícil para mim. É difícil porque a maioria das pessoas tem dificuldade em entender o que eu vou dizer aqui. Existem parentes que não são seus familiares. Pronto, falei, estou leve. Não permita que seus parentes destruam a sua saúde mental. Eles não podem te destruir. Primeiro vamos falar do conceito da palavra família, que vem do latim família, sem o acento mesmo, que significa agrupamento humano formado por 2 ou mais pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas que, geralmente, vivem ou viveram na mesma casa. Atente-se aos tipos de ligações: biológicas, ancestrais, legais ou afetivas. Quando você entender que a palavra afetiva significa mais do que as palavras biológicas, ancestrais e legais, você será livre emocionalmente. Aquele parente biológico que te diminui não é seu familiar. Aquele parente ancestral que te xinga não é seu parente. Aquele parente legal que agride não é seu familiar. Essas pessoas podem ter um grau de parentesco com você, mas é sua responsabilidade não permitir que essas pessoas sejam da sua família. A sua família deve ter como princípio o afeto.
Como a gente viu no começo dessa série, nos 2 primeiros vídeos, é de sua responsabilidade conhecer os diversos níveis de amor. O Storge, ou Storge, é o amor relacionado ao amor familiar. Para você não precisar voltar nos vídeos anteriores e ver a definição de Storge, eu vou colocar aqui o que eu disse alguns vídeos atrás. Refere-se ao amor familiar, especialmente entre pais e filhos. É um amor natural e instintivo, baseado em afeição e compromisso. Storge é fundamental para o desenvolvimento emocional e psicológico das crianças. Então, alguns exemplos incluem, como eu já disse, o cuidado parental e o vínculo de irmãos. Ele é baseado em afeição e compromisso. Então, você não deve se comprometer nem ter afeição por parentes que destroem a sua mente. Embora seja difícil de aceitar, você não deve ter afeição e compromisso nem por pai ou mãe, se for o caso. Existem mães biológicas que não são mães de fato. Elas apenas colocaram as crianças no mundo. É triste e difícil de aceitar isso. Mas acredite, se está destruindo as suas emoções, você não deveria insistir em ter essa pessoa como familiar. Em algum outro momento eu pretendo escrever um livro ou gravar vídeos sobre famílias ruins. Mas por enquanto fique aqui com este vídeo. Eu não vou falar de pai, porque se eu for criticar os pais aqui, deixaria um vídeo de uma aula inteira só para isso, só com exemplos de homens com atitudes péssimas com seus filhos. Isso quando eles assumem os filhos. É importante eu mencionar, uma coisa muito importante eu mencionar. Não tome nenhuma atitude precipitada, como por exemplo, simplesmente sair de casa, se você se identificou com o que eu falei. Embora eu apoie muito que você abandone qualquer pessoa que te destrua emocionalmente, analise os fatores, peça conselhos para alguém que você confia, faça planos financeiramente principalmente, e depois você toma alguma atitude. Além disso, eu preciso falar sobre um princípio importante que as pessoas confundem, a honra. Embora eu esteja falando com você sobre sair da casa dos seus pais e não permitir que eles tirem a sua paz, é importante destacar esse princípio porque, além de ser um princípio, é um mandamento. Honrar o pai e mãe para que os dias de vida se prolonguem na terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Logo, você precisa honrar os seus pais, mesmo que eles não tenham sido bons. Mas o que significa honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe não é o mesmo que obedecer cegamente. Honra é muito mais profundo do que obediência. A palavra usada na Bíblia para honrar tem a ver com dar peso, valor, dignidade e respeito. Em termos práticos, honrar significa não falar mal deles, mesmo com os defeitos que eles têm, ser grato pela vida que eles te deram, ainda que tenham errado muito, ajudar quando possível, com respeito, sem se submeter ao controle emocional ou financeiro, perdoar, mesmo sem esquecer, mesmo sem o convívio, e não desejar o mal e nem alimentar o ressentimento. Então, honrar não significa se submeter ao abuso, manipulação ou humilhação. Você pode sair de casa, cortar a dependência emocional e estabelecer limites e ainda assim honrar os seus pais. Ainda sobre família, eu quero falar sobre 3 pilares fundamentais que, independentemente de morar ou não no mesmo teto que os seus parentes, é necessário que você execute isso que eu vou dizer a seguir. O primeiro pilar: aprenda a ignorar conversas e adjetivos negativos. Existem parentes que eles vão te diminuir, não importa o que você faça. Sabe aquele parente que sempre está com uma piadinha sem graça sobre algo que você está fazendo? Você começou a fazer alguma coisa diferente, ele te critica. Se você começar a publicar conteúdo na rede social, no YouTube, ensinando alguma coisa, ele vai te chamar de coach ou de blogueiro. Você começou a vender alguma coisa na internet, ele vai te chamar de blogueiro. Você começou a estudar alguma coisa diferente, ele vai te dizer que isso não dá futuro. Pois é, evite esse tipo de parente, não deixe ele te diminuir ou te desanimar. Ignore as críticas que não são construtivas. Se ele está com tempo para te criticar, é porque ele não está fazendo nada pela vida dele e cuidando da sua. Faça o mesmo com parentes que diminuem você por alguma característica física. Saia de perto. Existem parentes que não são felizes com a própria aparência e não se aceitam. Como eles normalmente têm tempo para cuidar da vida dos outros, eles vão achar alguma característica sua para falar também. Mas não se importe. O problema é que eles não se amam e não conseguem ver ninguém se amando. Então, simplesmente, se afaste. Segundo pilar, ainda falando sobre família. Não deixe a sua família tirar dinheiro de você. Todas as vezes que eu disser, meu caro ouvinte, eu quero que você leve muito a sério o que eu vou dizer. Mais do que os outros minutos desse vídeo que eu já tenho dito. Então, aqui eu vou dizer, meu caro ouvinte, eu quero que você reflita muito sobre o que eu vou dizer na próxima frase.
Não permita que a sua família tire dinheiro de você em hipótese alguma. Entenda uma coisa: não peça dinheiro emprestado para nada e não investe dinheiro para ninguém. Se você quiser, dê dinheiro, se você quiser e puder, mas você não é obrigado a dar dinheiro para ninguém que você não deva. Não importa a chantagem emocional que qualquer parente seu faça. Não dê dinheiro por chantagem emocional, sentimento de culpa ou algo do tipo. Existem parentes que, a partir do momento em que você mudar de vida, financeiramente falando, vão começar a te julgar. Seja grato por pessoas que te ajudaram, isso é muito importante. Mas nunca dê algo por sentimento de que você deve fazer aquilo. Dê algo por sentimento de gratidão, por favor, ou qualquer outra coisa, menos por culpa. O máximo que você tem, por obrigação com alguma pessoa, é devolver o que ela te emprestou. Isso é obrigatório da sua parte. Mas culpa ou reciprocidade, que é dar algo só porque alguém te deu, não faça isso. Porque se você fizer isso, mesmo não devendo nada para essa pessoa, você será visto como um banco para essa pessoa. Ela sempre vai te pedir a mesma coisa e com a mesma chantagem. Ah, eu te emprestei quando você precisou. Isso tem relação com o terceiro pilar sobre família, que eu vou dizer agora. Aprenda a dizer não. É o terceiro e último pilar dentro do tópico de família. Aprenda a dizer não. Diga não. Isso é libertador. Sem culpa, sem justificativa, sem porquês. Apenas diga não quando você quiser dizer não. Quando você começar a dizer não, você vai ser mal visto. É importante eu te dizer isso. Será a pessoa ruim da família. Mas não se importe. As pessoas vão se acostumar. Tenha a convicção de que você não deve nada para ninguém, de que você não precisa ir em uma reunião de família se você não quiser. Eu não estou dizendo para você sempre dizer não. Eu estou dizendo para você se permitir dizer não quando você quiser dizer não. Não diga sim quando você quiser dizer não. Simplesmente diga não. Quando você conseguir colocar isso em prática ao longo do tempo, os seus parentes vão se acostumar e entender que se você quiser algo, você vai dizer sim. Mas se disser não, é porque você não quer fazer algo ou não quer algo. E isso é libertador. Lembre-se o seguinte: seja gato, mas não deixe nenhum parente te fazer de trouxa. Aliás, não deixe ninguém te fazer de trouxa, emocionalmente e financeiramente falando. Então vamos fazer uma revisão até aqui. Eu não sei se você percebeu, mas os itens que eu falei para você fazer são sobre o seu relacionamento com você. Dos itens que eu falei para você não fazer, é sobre o seu relacionamento com as outras pessoas, as pessoas à sua volta. Por quê? Porque quando se trata de fazer algo para a sua vida, ou seja, o seu relacionamento com você mesmo, você consegue controlar. É da sua responsabilidade realizar algo. Quando se trata de não fazer algo, é da sua responsabilidade não permitir que isso aconteça. Ou seja, não permitir que as pessoas façam algo com você. Não permitir que um relacionamento amoroso sem futuro destrua o seu psicológico. É sua responsabilidade. Não permitir que um parente destrua a sua vida financeira. É sua responsabilidade. Sendo assim, você é responsável por tudo o que eu falei até agora. É sua responsabilidade. Fazer acontecer algo na sua vida é responsabilidade sua. Não permitir que as pessoas façam algo com você também é responsabilidade sua. Tudo o que eu falei está sob o seu controle, ou deveria estar. E aqui eu deixo uma pergunta para a sua reflexão sobre as coisas que você pode controlar. O que você tem controlado? Até o momento eu te disse sobre atitudes que vão te ajudar a ser forte emocionalmente. No próximo vídeo eu vou dizer coisas que vão te ajudar a ser forte fisicamente. Então, no vídeo de hoje, eu quero que você reflita sobre tudo o que foi falado e que você coloque isso em prática. Não se esqueça, não deixe ninguém destruir a sua saúde emocional. Tenha autoconhecimento para que você controle a sua saúde emocional também. Beleza? Revise esses 3 primeiros vídeos, se eu não me engano esse é o terceiro dessa série, e cuide da sua saúde emocional para que você seja mais forte, mais sábio e melhor. No próximo vídeo eu vou te mostrar como ser mais forte, mais sábio e melhor fisicamente. Vamos cuidar da saúde física porque isso é muito importante e tem relação também com a nossa saúde mental. Não se esqueça de compartilhar, curtir, comentar esse vídeo e nós nos vemos no próximo vídeo, neste mesmo canal e nesta mesma hora. Muito obrigado e até mais.